Olá, para finalizarmos o nosso trabalho com a nova, faltou mostrar como rodar a nova dois fatores no SPSS, tá? Diferente do Excel que nós temos aqui, ó, nós formatamos a base desta maneira. No SPSS não vai funcionar se vocês deixarem assim, tá? O que nós temos que fazer? Repare que essa aqui é a base original que eu trouxe aqui só para nós podermos comparar. Essa aqui é a base que eu utilizei para rodar no Excel e agora para formatar no SPSS, nós vamos mudar de novo essa estrutura. Vai ser parecida com essa, mas prestem atenção que tem algumas particularidades, tá? Bom, em relação aos fatores, vídeos que tem conteúdo violento e vídeos que tem conteúdo de sexo, né? Tem ou não tem. Exatamente isso que eu preciso. Eu preciso de duas colunas, uma para cada fator e a outra coluna vai ser responsável por colocar a pontuação, que eu vou chamar aqui de score. Então eu vou ter assim, ó. Eu vou ter violento, tá? Representando o conteúdo com violência e sem violência. Eu vou deixar o score aqui no meio, tanto faz a ordem. E a outra coluna de sexo. E aí o que acontece? Eu vou colocar esses scores aqui, mas tudo junto, numa única coluna. Então olha só, 8, 10, 7, 9. Então eu copio e coloco aqui, ó. Certo? Isso aqui é sobre quem? Sem conteúdo violento. Então eu coloco Ctrl C e venho aqui. E aí, quando eu fizer isso, eu vou arrastar, ok? E aí eu vou fazer esse mesmo processo. Então eu fiz para esse, ok? E agora eu vou fazer para esse outro. Só que eu preciso indicar aqui, ó. Esse aqui é sem sexo. Então eu coloco sem sexo. E aí o mesmo processo, tá bom? Coloca até aqui embaixo. E aí eu vou colocar aqui com conteúdo violento, tá? Melhor, vamos continuar sem conteúdo violento, só que agora eu vou colocar com sexo, que é essa aqui, ó. Ctrl C e vou colocar aqui embaixo. E então aqui eu sei que refere-se a com sexo. Então vou tirar o sem e vou colocar com sexo. E aí eu arrasto. E aqui continua sendo sem violência. Então eu vou pintar aqui de outra cor só para mudar, tá? Para ficar mais fácil para vocês poderem perceber. Então nós temos sem violência, e a sem violência pode ser, né, o filme sem violência com ou sem sexo. Legal, então aqui já finalizamos. Falta aqui, ó. E agora o que eu tenho? Com conteúdo violento. Vamos mudar a cor aqui também para ficar fácil de identificar, tá? Vamos colocar uma cor bem distinta. Pronto, azul. Então eu vou colocar esses valores. Ctrl C, coloco aqui embaixo. Eu sei que esses valores aqui referem-se a sem sexo, então eu posso copiar isso aqui, ó, para cá. Então eu sei que tudo isso aqui é com conteúdo violento. Legal? E faltou só essa última parte. Copia para baixo também. Então vou dar Ctrl C. E aqui eu sei que é com sexo. Tá? Pronto. E aqui é a mesma coisa, com conteúdo violento. Acabou. Então veja que o trabalho que nós temos é na preparação da base. Vocês vão ver que rodar no software é bem tranquilo. Antes de irmos para o SPSS, precisamos, né, codificar essas informações. Então tomem também cuidado com isso. Nós temos como variáveis essa primeira opção, vou colocar aqui, ó, só para deixar indicado para vocês poderem ver. Nós temos 100 e essa outra opção aqui. Depois nós temos essa outra opção, sem sexo, ok, vou deixar um pouquinho separado.
e essa outra opção. O que nós vamos fazer? Nós precisamos colocar valores numéricos. Por exemplo, sem conteúdo violento, na minha base no SPSS vai receber o valor 1. E com conteúdo violento vai receber o valor 2. A mesma coisa, sem sexo vai receber o valor 1, ok? E com sexo vai receber o valor 2. E essa alteração nós vamos fazer aqui, ó. Então você vai preparar a sua base desta maneira. Então, onde tem sem conteúdo violento, vou copiar isso aqui, ó, para cá, ok? Então, onde tem sem conteúdo violento, o que a gente vai colocar? 1. Então, isso aqui, tudo isso aqui, ó, vou até copiar. E tudo isso que é sem conteúdo violento vai receber o valor igual a 1. Então, isso aqui vai ficar igual a 1. Com conteúdo vai ficar igual a 2. Certo? Esses valores aqui nós vamos copiar. E aqui a mesma coisa, ó. Vou copiar para cá, certo? Eu sei que sem sexo vai ser 1, então eu vou copiar o 1 para cá. Quando aparece com sexo, nós temos que colocar 2, tá? Mesma coisa aqui, 1, ok? E finalizamos com 2. Pronto. E aí você vai utilizar essa base, tá? Então aqui só foi um apoio para vocês verem por que eu cheguei nessa conclusão. Ótimo. Feito isso, salva em um arquivo bonitinho, deixa lá a base separada e vá para o SPSS. Eu já deixei aqui, ó, a minha base preparada, está aqui sem conteúdo porque nós fizemos a codificação aqui nos valores, tá? Então ele coloca aqui o nome, como nós já vimos, mas está representando um número. Legal, então minha base está pronta e agora vamos analisar. Como é que nós fazemos? Vem aqui, ó, analisar. Tome cuidado porque agora não é comparação de médias. Eu acho isso até um erro do SPSS, né? Ou de repente faz isso só para a gente não confundir, porque no que diz respeito à nova, a gente tem ela aqui, unidirecional, e nós temos um modelo linear geral, que é o que nós vamos utilizar. Não confundam com modelos lineares generalizados. Isso é uma outra parte da estatística, tá? O que nós queremos é isso, modelo linear geral com uma única variável. Clicou, vai aparecer isso aqui. Legal. Então nós temos os fatores e temos a variável dependente. Quem é a nossa variável dependente aqui? A variável dependente é o score. O score é atribuído com base nessas outras duas variáveis que nós colocamos para os alunos, né, para eles poderem fazer, né, a pesquisa, darem o score final deles em relação a esses atributos. Então, variável dependente é o score. Então, eu vou colocar aqui, certo? E fatores fixos, violento e sexo. Acabou. Feito isso aqui, é só nós irmos para a parte do modelo, opções, gráficos, né? Reparem que aqui nas opções nós temos aquela parte da estatística descritiva, se você quiser colocar, cancela. Nós temos aqui já o pós-hoc. Para fazer o pós-hoc aqui, nós temos que selecionar essas duas variáveis, que são os dois fatores. Coloca aqui e seleciona o teste que você quer. E aí dá um continuar, tá? E acabou. Feito isso, ó, quiser conferir mais alguma coisa que não tem mais nada, tá? Pronto. E aí eu mando ele rodar o meu modelo. E essa é a saída. Aqui eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Lógico que a gente fez de forma bem didática, com a base pequenininha, só para vocês poderem entender. Mas o pós-hoc, olha só, ele precisa que cada um dos fatores que nós estamos analisando, eles tenham pelo menos 3 grupos. O que aconteceu aqui na nossa base? Vamos puxar ela de novo.
A nossa base, se você olhar, olha só, violento, né? Então, esse aqui, o que que acontece? Quantos grupos nós temos aqui? 1 e 2, certo? No sexo, também nós temos dois grupos. Apesar de aparecer repetido aqui, no final das contas, ou o filme não, ele tem a conotação sexual ou ele não tem a conotação sexual, tá? O apelo sexual no filme. Então, na verdade, para cada um dos fatores, nós temos essas duas opções só. E no teste aqui no SPSS, nós precisamos de três. A gente acaba não reparando isso porque é muito difícil nós termos uma base tão pequena quanto essa que eu mostrei. Mas se por acaso vocês tiverem ali algum fator que tenha menos de três bases e aí você vê que está dando erro, que não está saindo o pós-rock, pode ser isso, ok? Até mais.